Para você que ainda não assistiu as outras lives, estão todas lá no meu canal do YouTube. É só entrar no link da bio, tá? Que aí vocês vão ter acesso direto e vão conseguir assistir todas as lives já editadas. Podem colocar a velocidade que vocês quiserem, que eu tenho certeza que vai ajudar e vai fazer com que outras pessoas sejam ajudadas também. Então, curtam, comentem, compartilhem com o que vocês acham que tem a necessidade de ouvir esses assuntos. Para começar, o tema de hoje é saiba dizer não sem culpa, porque eu sei que as pessoas muitas vezes têm esse sentimento de culpa, né, por não conseguir dizer não, por não conseguir desagradar o outro, por ter essa sensação de responsabilidade em relação ao outro, sabe? Sentem-se constrangidas em dizer não. E aí eu vou explicar por que isso pode acontecer, por que esse padrão ainda existe e como você pode mudar. Então aqui a gente fala sobre o assunto, mas fala também sobre a solução, tá? Mas uma coisa que eu quero falar para vocês é que existe uma grande diferença entre uma pessoa que é gentil, educada, generosa, né, de uma pessoa que quer agradar, sabe? O famoso bonzinho, que não sabe dizer não, que não se coloca, na verdade, como prioridade, que não sabe dizer quais são as próprias prioridades na vida. Então, o que eu vou falar aqui para vocês, o que eu considero importante. É que, sim, você pode ser gentil, você pode ser generoso, você pode ser uma pessoa que ajuda o outro, mas isso não pode sacrificar, né, as suas prioridades. Não pode sacrificar a tua agenda ou sacrificar coisas, te trazer algum tipo de prejuízo. E o prejuízo ele não é financeiro, ele pode ser um prejuízo emocional, ele pode ser um prejuízo de tempo. Então, o que você tem que entender? De vez em quando você ajudar alguém e até mesmo se sacrificar para ajudar uma pessoa é uma coisa. Outra coisa é você simplesmente não conseguir dizer não, ser sempre a boazinha da história, né? Ser sempre o bonzinho da história e se colocar em segundo plano. Porque a partir do momento que você coloca a outra pessoa em primeiro plano, você automaticamente vai para segundo plano. Acredite nisso, tá? E essa questão é uma questão que as pessoas que sabem dizer não hoje em dia são pessoas que têm uma maturidade emocional, né? É um sinal de maturidade emocional. Por que eu quero dizer isso? Muitas vezes, né, e aí talvez vocês se identifiquem, muitas vezes a pessoa, a mãe ou o pai chegam para a criança e falam assim: olha, se você ficar bonzinho, eu vou te levar para aquele passeio que você quer. Se você ficar comportado, boazinho, né? Se você ficar bonzinho, eu vou te dar um presente X. E aí, a criança, ela vai fazendo uma associação de que para ela ser validada, premiada e amada, ela precisa fazer alguma coisa pelo outro. Ela precisa ser boazinha. Ela precisa se submeter à vontade da outra pessoa, no caso aí do pai e da mãe. E aí ela vai fazendo essa associação, né, lá desde a infância, e muitas vezes ela leva para a idade adulta. Só que se ela não tem uma maturidade emocional, se ela não tem um autoconhecimento, se ela não busca isso, né, se ela não buscou isso na vida dela, pode ter certeza que ela vai continuar fazendo a mesma associação. Então, ela fica com medo de ser invalidada, de desagradar o outro, de não ter aquele carinho e atenção daquela pessoa. E aí ela se sacrifica para fazer algo que o outro quer. Muitas vezes se colocando não só em segundo plano, mas trazendo prejuízos para a própria vida, tá? Então, isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de ser bonzinho, né, de ser boazinha, a gente está falando aqui, né, de pessoas que não têm essa maturidade emocional, que fazem ainda essa associação lá da infância e que precisam ser validadas, que precisam ser amadas, que precisam ter a atenção de alguém.
Então, quando ela diz sim, ela está, na verdade, dizendo sim porque ela quer manter aquela atenção, manter aquela pessoa do lado dela. Só que pessoas boazinhas, quem que ela mantém do lado? Geralmente, ou são predadores, pessoas que se aproveitam da bondade dela e, né, muitas vezes são aqueles pidões, né, que não tem realmente vergonha de nada, que não tem vergonha de pedir e que vão ficar ali se aproveitando da bondade dessa pessoa. Então, é legal você saber que as pessoas que estão do seu lado são pessoas que têm só interesse no que você consegue dar para ela. Tá aí uma seleção natural que você vai fazer. Porque a partir do momento que você se posiciona e você coloca limite, você pensa, você para, respira, pensa antes de dizer para a pessoa sim ou não, você está avaliando as suas prioridades, você está vendo se isso vai te prejudicar de alguma forma, você vai ver também se isso também não é um costume da outra pessoa, sempre pedir lá as mesmas coisas para você e não fazer, e não se desafiar, e não se colocar realmente em ação, sempre esperando por você, para que você faça. E aí, depois dessa avaliação, você vai poder dizer seu sim ou seu não. Eu falo que dizer sim, muitas vezes, é muito bom também. Se você pode ajudar, se você pode fazer aquilo para a pessoa, não vai te causar prejuízo nenhum, não é um problema e a pessoa também não é uma pessoa abusada, isso é muito bom. Né? Você pode manter a sua gentileza, a sua educação, a sua generosidade. Isso não é um problema. Mas tudo tem que vir com equilíbrio, tá? Então, eu costumo dizer que realmente tudo acaba vindo das nossas associações que a gente faz na nossa infância e juventude. Então, não fale para os seus filhos para eles serem bonzinhos. Eu acho que a comunicação ela precisa ser mais direta. Se você quer que seu filho faça um favor para você, ou quer que seu filho, de alguma forma, fique um pouco mais comportado em determinado momento, em determinada situação, explique para a criança o que você quer dela. Fale o que você quer dela sem fazer essa associação de premiação por ela ficar boazinha. Então se ela não chorar, ela vai ganhar o boneco tal. Se ela não perturbar, se ela não incomodar o adulto, ela vai ter lá a premiação dela. E isso é muito ruim, tá? Porque sim, as pessoas elas crescem com as mesmas crenças lá de trás. Elas se desenvolvem e acabam não tendo essa maturidade emocional, não buscam autoconhecimento e acabam fazendo isso na idade adulta. Então, se você perceber que alguém está te pedindo alguma coisa, porque sempre tem aquela pessoa ou que te pede dinheiro emprestado o tempo todo e não te devolve, ou então demora para devolver, é sempre uma complicação, é sempre um desgaste muito grande, ou aquela pessoa que está sempre te pedindo um favor e são os mesmos favores e você fica naquele constrangimento. Se você sente um constrangimento na tua resposta, você já sabe o que você tem que fazer. A responsabilidade não é sua. E se você disser não para a pessoa, e a pessoa é uma amiga de verdade, é uma pessoa que é próxima de você, que gosta de você e te respeita, você pode ter certeza absoluta que essa pessoa não vai deixar de ser sua amiga. Essa pessoa não vai deixar de te amar, ela não vai deixar de te dar carinho, tá? Então, isso tem que ficar muito claro na sua mente. Outra coisa é que, como a gente vai treinar o dizer não? Porque é treino, é exercício. Tá? E aí, como é que você vai exercitar isso? Bom, primeiro, avalie, Pare, respire, pense, veja os prejuízos ou as prioridades que você tem na sua vida, se coloque em primeiro lugar, pense se aquilo ali é possível ou não para você. Lembre e até pense se você tem um constrangimento para dizer um não para aquela pessoa, porque aí já é um sinal, tá? E aí você vai dar a sua resposta e na mesma hora vai vir aquele ímpeto de culpa que é super autossabotadora. E o que você vai fazer quando isso acontecer? Você simplesmente vai domar esse ímpeto. Você vai pensar assim, isso não é minha responsabilidade. Essa pessoa, se eu não consigo fazer isso por ela, eu explico de forma educada. Olha, eu não vou conseguir fazer isso por você porque eu tenho um compromisso tal, ou porque minha agenda está apertada essa semana,
Ou, enfim, você dá o motivo que for, tá? Mas dê um motivo realmente plausível e não é um problema. Mas diga não e se livre dessa culpa. A responsabilidade e a obrigação não é sua. Tem pessoas que já estão tão acostumadas a pedir, né? E outras que estão tão acostumadas a dizer sim, né? Que acabam levando aquele sim como obrigação na própria vida. E não é obrigação. Aquilo ali não é responsabilidade sua. Então, se a pessoa não conseguiu aquele favor com você, você pode ter certeza que ela vai dar o jeito dela de resolver o problema, tá? Porque cada um é dono das suas próprias questões. Eu não tô aqui ensinando ninguém a ser egoísta. Eu tô falando das pessoas que têm essa dificuldade e que sentem um constrangimento enorme em dizer não para alguém, tá? Então, quando eu falo, inclusive, assim, de você exercitar, não é de repente, do nada, você começar a ser grosseiro, ríspido e dizer não para tudo, tá? É o que eu falei pra você, é equilíbrio. Equilíbrio. Então, seja educado, seja gentil, dê um não fofo, né? E tire essa culpa de si. Responsabilidade não é sua, você tem a sua própria vida para cuidar. Então, pessoas que têm essa maturidade emocional, elas sabem dizer não. Tem as pessoas também que não dizem não por serem muito indecisas. E essas pessoas que são muito indecisas também têm um problema aí de falta de autoconhecimento. Porque a pessoa ela nunca sabe se ela quer ou não, então ela diz sim para depois não se arrepender de não ter dito não, enfim, são pessoas indecisas. Então, vocês já devem ter lidado com pessoas assim, né, que nunca sabem o que querem, então diz sim para tudo. E é claro que assim, essa pessoa ela ainda precisa trabalhar o autoconhecimento. É uma pessoa que vai precisar, sim, fazer terapia, tentar entender quais são seus próprios gostos, que ela tem dificuldade, às vezes, de se colocar, de saber o que ela gosta. A chamada Maria vai com as outras, sabe? Maria vai com as outras, que a pessoa diz sim pra tudo como se ela não tivesse uma preferência. E todo mundo tem uma preferência, todo mundo sabe o que gosta mais de fazer. Mas e aí, como é que você vai lidar com isso? Né? Então, uma pessoa que diz não, que não diz não, que tem essa dificuldade por indecisão, também precisa do autoconhecimento. A gente também tem um outro modelo de pessoas que dizem sim porque querem pegar tudo para si, tem uma forte tendência a controlar tudo, a querer tudo debaixo das próprias asas, né? E não dividir as funções, não dividir com ninguém, porque ela acha que só ela sabe fazer. Que se ela fizer vai ser bem feito, né? Então, quem conhece também esse estilo? Porque também existe, né? Não existe só a boazinha, existe também essa pessoa que gosta de controlar tudo. E essa pessoa, ela acaba dizendo sim e fica bem chateada porque tá sem tempo, não consegue fazer nada e que não consegue dar prioridade para a própria vida porque tá dizendo sim para todo mundo. Então, assim, ao mesmo tempo que ela pega para si, né, e fica sobrecarregada, ela reclama disso. Então, para essas pessoas eu digo, tá? Você não precisa ter o controle de tudo. Você precisa aprender a delegar. Você precisa aprender a dividir e precisa entender que as pessoas também podem aprender a fazer o que você faz. Então, não pega tudo para si achando que você é a única pessoa que pode dar conta daquilo, porque senão você vai parar de dar conta na sua vida. Você vai acabar parando de dar conta para as coisas importantes que você se propôs, tá? Então, qual é o ensinamento aqui? Mais uma vez, exercitar. Começou a ver, por exemplo, se o seu chefe te pediu alguma coisa e você tá lá sobrecarregado, cheio de coisas para fazer. Saiba dizer não. Olha, eu não consigo pegar isso agora sem dar prioridade para as outras coisas que eu tenho que fazer. Se você achar que tem alguma coisa aqui que é prioridade, que eu posso me empenhar mais para fazer e entregar antes, tudo bem, eu consigo pegar isso aqui para depois. Mas caso não, eu não consigo pegar agora. E é muito bom você ter essa clareza, essa comunicação com essa pessoa que é seu líder, né? Que é uma pessoa que está trabalhando com você. Porque você vai dar uma previsão. E ao invés disso, muita gente faz o quê? Não, pode deixar, eu dou conta. Só que não dá. Aí sai mais tarde do trabalho.
Aí não consegue dormir direito, vira à noite para fazer trabalho pro dia seguinte, reclama, fica estressada, fica ansiosa. E tudo por culpa de quem? Olha a autorresponsabilidade aí. E é engraçado que essas pessoas ainda gostam de terceirizar a culpa, né? Falar que é a culpa é do outro. A culpa é de quem pede, a culpa é do chefe, a culpa é da pessoa que vem solicitar você. E na verdade não é. A gente tem que trabalhar muito essa questão da autorresponsabilidade. Eu gosto muito de mostrar pra vocês que tudo que a gente vive é responsabilidade nossa. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Entendam isso. Se você está vivendo uma vida maravilhosa, ok, parabéns. A responsabilidade é sua. Você plantou, você está colhendo. Agora, se você está vivendo uma vida que você está estressada, ansiosa, você não consegue dar conta das coisas, não consegue dizer não, é responsabilidade sua. Você está vivendo isso porque você quis escolher dessa forma. Então, vamos viver melhor? Vamos mudar isso? Vamos fazer essa transformação acontecer? Então, vamos lá. Respira fundo, avalie o pedido, entenda, saiba estabelecer as suas prioridades, o que você tem que fazer para a sua vida, o que é importante para você. Se você sentir que tem um constrangimento ali em dizer não para a pessoa, é mais um motivo para você refletir e dizer o seu não com educação, com gentileza e domar o ímpeto da culpa, porque essa responsabilidade não é sua. Então, tenha bom senso, critério e equilíbrio. Equilíbrio faz parte da vida. Pare, respire, pense e responda. Sempre. Isso tem que estar dentro da tua vida. Exercite esse não, porque isso é treinável, tá? E aí não é sair dizendo não para todo mundo, mas é sair dizendo não para o que realmente você não vai fazer, porque não vai ser bom para você. Porque realmente isso te desgasta de alguma forma, tá? Então, equilíbrio. De vez em quando você vai dizer sim, de vez em quando você vai dizer não. E aí eu falei sobre as 3 pessoas, né, que dizem sim para tudo. Então, são as pessoas indecisas, que precisam de autoconhecimento para poder se entender um pouco melhor e saber quais são as suas preferências para poder, né, dizer sim ou não ficar só no sim. As pessoas que são boazinhas demais, que pegaram essa associação lá da infância, acha que não pode desagradar o outro, tem medo de perder o afeto do outro. Você só vai perder o afeto de quem não é para estar do seu lado, acredita nisso. E o que não diz não nunca, porque acaba pegando tudo para si, tem uma mania de controle imensa. Então, para essas 3 pessoas, eu indico uma coisa: autoconhecimento e exercício, tá? Faça o exercício do não. Se você não faz terapia, faça terapia, busca isso na sua vida que vai fazer muito bem. Se você não faz terapia, não pode fazer por algum motivo, né? Porque tá sem dinheiro, porque não consegue, enfim. Dá uma olhadinha nos meus vídeos no YouTube, porque tem muito ensinamento ali, porque aí você vai conseguir colocar algumas coisas em prática. Não vai substituir terapia de jeito nenhum, né? Porque a terapia ela é pessoal, intransferível, personalizada, é para você entender as suas questões, mas pelo menos você vai conseguir sair um pouco da inércia, vai se colocar em movimento e quem sabe procurar terapia depois disso. Tá aí para todo o cenário para vocês. Espero que tenham gostado. Me despeço aqui com muito amor, carinho. E para você que está assistindo no YouTube, curta, compartilhe e vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Um beijo, bom dia e até mais.